sacia minha sede. O que temerei se Ele é o pão que me sustenta? O que temerei se Ele é a paz que refrigera minha alma? O que temerei se em meio ao caos me leva a caminhar em verdes campos? Em verdes campos. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. E todo olho verá, toda língua confessará: Ele é o grande eu sou, grande eu sou. O que temerei se Ele é a água que sacia minha sede? O que temerei se Ele é o pão que me sustenta? O que temerei se Ele é a paz que refrigera minha alma? O que temerei se em meio ao caos me leva a caminhar em verdes campos? Em verdes campos. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. E todo olho verá, toda língua confessará: Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. O seu reino de justiça quero buscar até te encontrar, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. E todo olho verá, toda língua confessará: Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Reverenciam sua grandeza. O rio se entrega aos oceanos e obedecem os seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou
foram para o seu louvor. O homem, toda a criação se rendem em sincera devoção. E se entrega aos oceanos, e eu me entrego aos seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou, minha alma livre está pra viver e adorar. Eu nasci e vivo pra sua glória, seu poder deu vida à minha história. Tudo que há em mim é fruto do favor do Deus Criador. Eu nasci e vivo pra tua glória, teu poder deu vida à minha história. Tudo que há em mim é fruto do favor Do Deus Criador. Você em casa, adore! Nós vamos nos entregar a ti, Jesus! E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou, minha alma livre está pra viver e adorar. E eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou, minha alma livre está pra viver e adorar. Adore ao Rei Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tudo pode passar. A terra, como diz a tua palavra, as tuas palavras nunca mudam. E é por isso que nós te amamos. As coisas podem mudar. A situação mudou. A nossa situação atual mudou essa semana. De um dia para o outro, às vezes até em questão de horas. Mas o nosso Senhor e o amor dele nunca muda. É por isso que nós precisamos nos firmar nele. Esse Deus maravilhoso. É por isso que nós adoramos esse Rei dos Reis. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer um Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, Nosso Rei Jesus. o Rei dos Reis. Adore a Ele. É o Senhor, num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi
terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, de um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Obrigada, Jesus, tu ressuscitou. Nós te adoramos, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Adore Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Te adoramos. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adore ao nosso Rei. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Mais uma vez declaramos o nosso amor por Ti. O Teu amor não muda, o Teu amor não falha. A terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular,
está, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança, Tua esperança das um órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, te adoramos, Jesus te amamos por tudo que tu és, como te amamos, por tudo que tens feito, te adoramos, independente da situação, declaramos nosso amor, Jesus te amamos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou me sentindo como
se fosse Galvão Bueno que ele dizia agora em definitivo, né? Nós estamos aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você as Escrituras. Sábado passado nós estávamos na metade da palavra e aí lamentavelmente houve uma situação que nós precisamos cancelar o culto, mas graças a Deus nós estamos bem e hoje nós vamos poder compartilhar a sequência daquela palavra. É óbvio que eu não vou continuar a palavra, até porque você deve ter se esquecido do que eu ministrei. Então nós vamos relembrar o que nós compartilhamos na semana passada e aí então vamos dar a continuidade e a conclusão a esse texto. O tema dessa noite é cuidado com a incredulidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 19. Carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao 19. Nós estamos refletindo desde o início da Igreja Imersão no livro de Hebreus e Deus tem falado muito conosco. E agora, como nós já conversamos em outras ministrações, a carta aos Hebreus é a carta que mais tem advertências na Bíblia. E agora o autor vai dar uma advertência para nós, por isso, cuidado com a incredulidade. Vamos ler então o verso 7, diz assim, ó: Por isso, o Espírito Santo diz: Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: Seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Vamos orar? Deus amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder chegar na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe essa palavra, que ela gere vida no coração de cada pessoa, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar pessoas. E eu intercedo para que essa palavra possa transformar, começar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e todos que vão ver e ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos só dar uma recapitulada para a gente poder entender como que ele chegou à advertência. Porque primeiro, o autor sempre faz um elogio para depois entrar na advertência. É mais ou menos o método sanduíche. Ele começa, falando coisa boa, depois ele dá a advertência e depois ele termina com coisa boa. Então, na semana passada, ou no caso retrasada, nós conversamos sobre a esperança ou a inigualável esperança de Jesus. E o autor disse que nós somos santos irmãos, ou seja, nós fomos separados por Deus, nós fazemos parte de uma família da fé, nós temos um chamado celestial, ou seja, nós temos uma vocação, Deus nos chamou e esse chamado ele veio do céu, por isso nós sempre temos que estar movido para o céu e que nós temos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. E esse é o único texto da Bíblia, do Novo Testamento, que chama Jesus de apóstolo. Então o autor disse que nós somos santos irmãos,
nós temos uma vocação celestial, nós temos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, e ele fez um comparativo entre Jesus e Moisés. Por que ele fez esse comparativo? Porque nós temos que entender que essa carta foi escrita para um povo judeu, que se converteu ao cristianismo. Então, para esse povo judeu, Moisés era tão forte quanto Jesus. Ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós é semelhante ao que Moisés fez para o povo de Israel no Egito. Então, o autor aos Hebreus fez esse paralelo entre Jesus e Moisés para deixar claro que Jesus é maior que Moisés. E ele disse o seguinte, olha, Moisés foi fiel a toda a casa do Senhor. E ele diz que Jesus é maior do que a casa, porque Jesus é aquele que constrói a casa. E a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: se Moisés foi fiel à casa do Senhor, por que aquele povo não entrou na terra prometida? Porque agora é que vai vir a advertência. E aí então nós vamos fazer a reflexão. Então olha só, o verso 7 ao 11, ele vai dizer o seguinte: por isso, entendeu? Entendendo que Jesus é maior do que Moisés, ele está linkando com a ideia que Jesus é maior que Moisés, por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Olha que interessante, o autor aos Hebreus, ele não diz que foi Davi que escreveu, porque ele está citando o Salmo 95. Ele não diz assim, assim como Davi disse. Não, ele diz assim, assim como o Espírito Santo disse. Por quê? Porque o autor aos Hebreus tinha consciência de que tudo que foi escrito, ou a Escritura, no caso a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E ele está dizendo o seguinte, olha, por isso, quando vocês ouvirem a palavra, não sejam com o coração endurecido, não façam como aquele povo fez quando estava no deserto, que se rebelou. Presta atenção, porque o Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra. O Espírito Santo fala conosco e hoje a palavra para nossa noite é: se hoje ouvires a palavra, não endureça o teu coração. O autor está dizendo, não endureça o teu coração. Por quê? Porque você vai entender que tem tudo a ver com o nosso coração. Agora, olha só, no texto anterior, como eu falei, o autor aos Hebreus faz um paralelo entre Jesus e Moisés. E agora ele vai fazer um paralelo entre o povo de Israel e a igreja. Ou seja, ele vai mostrar que Deus falou com o povo de Israel e que agora Deus está falando com a igreja. Então, antes ele fez um paralelo de Jesus e Moisés, e agora o paralelo é igreja e Israel. Então, primeiro nós vamos entender com Israel. Deus falou com Israel. Onde é que está isso? Êxodo, capítulo 6, do verso 6 ao 9. Olha o que diz. Portanto, Deus falando para Moisés. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. E a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem, ou Moisés transmitiu essa palavra, mas eles não quiseram dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Presta atenção, o povo de Israel estava escravo no Egito. Mais ou menos 2 milhões de pessoas estavam sofrendo pura escravidão. Deus usa Moisés para dizer, olha, o Senhor vai resgatar vocês. O Senhor vai transformar vocês. E o que aconteceu com eles? Eles não deram bola. Eles não deram ouvidos. Por quê?
Porque se não tem a ação sobrenatural de Deus, a coisa não acontece. Assim é a palavra de Deus por si só, sem a ação do Espírito Santo, ela não gera transformação. Deus usou Moisés foi lá e falou, mas como não teve nenhum milagre, não teve nada, nenhuma ação sobrenatural, o que aconteceu? O povo disse, não, nós estamos cansados, estamos tudo arrebentado aqui, não sei se foi Deus que falou, mas você conhece a história. Deus não só falou, como Deus agiu. Deus enviou as 10 pragas, né? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu comida para eles no deserto, Deus fez coisas extraordinárias com aquela nação, Ele resgatou, Ele arrancou aquela nação do Egito, e foi algo sobrenatural, eles foram sustentados por Deus. A Bíblia conta, se você ler ali Êxodo, né? Vai falar que eles ficaram 40 anos, que as sandálias não estragaram, né? Foi uma coisa extraordinária como Deus falou, mas o que aconteceu? Eles começaram a duvidar. Eles começaram a reclamar. Por quê? Porque quando as circunstâncias se tornaram adversas, eles começaram até a duvidar se realmente essa Canaã era real. Se realmente esse lugar de descanso que Deus tinha prometido era real. Falou, será que realmente é verdade? Será que essa palavra, eles começaram a duvidar da palavra de Deus. E é interessante, gente, porque a tendência da nossa vida é quando tem situações adversas, a gente tem a tendência a duvidar. A nossa tendência é começar a ter a incredulidade. Às vezes, será? Poxa, será que é isso mesmo? A nossa motivação começa a mudar. Porque foi exatamente assim que aconteceu com o povo de Israel. E o paralelo que o autor quer fazer é Israel e a igreja. E se nós olharmos quando Jesus estava na terra, se foi uma das coisas que ele prometeu para nós, foi a aflição. João capítulo 16, verso 33, ele vai dizer assim, eu lhes falei tudo isso. O que ele tinha falado? Que ele tinha que morrer, que ele tinha que ressuscitar, entendeu? Que ele ia embora. E eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se ou tenham coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus deu essa palavra para nós. Então presta atenção. Se Deus permite que eu e você andemos por caminhos difíceis e escuros, que não compreendemos, isso não é motivo para duvidarmos da condução e da presença de Deus em nós. Uma falsa mentira, um falso evangelho que falam constantemente para nós é que se você tem um problema, é porque você está em pecado. Que se você tem uma doença, é porque você está em pecado. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, porque se nós olharmos a história, Paulo tinha uma doença. Paulo tinha um problema, né? Os grandes homens de Deus tiveram problemas, tiveram dificuldades, passaram por problemas difíceis, mas Deus sempre esteve com eles. Por quê? Porque a promessa de Deus é que Ele estaria conosco e não que Ele nos livraria do mal. Pelo contrário, as dificuldades, as angústias, os problemas fazem parte da vida. O que aconteceu? O povo de Israel se rebelou contra Deus. Deus fez coisas extraordinárias, mas o povo não acreditou. O povo começou a duvidar. E aí então, você conhece a história, Deus pediu para Moisés enviar 12 espias para observar a terra que Deus queria dar àquele povo. A terra que ele diz, a terra do descanso. Porque o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. E o que acontece? 12 homens foram lá visitar, olharam para ver se aquela terra realmente tinha frutos maravilhosos, se tinha leite e mel, mas também eles tinham que observar se aquele povo era forte ou não, se as muralhas eram fortificadas ou não. E o que acontece? Aquele povo, ao invés de olhar para a promessa, para as coisas lindas que Deus tinha prometido, eles começaram a olhar as dificuldades. E o que acontece? Eles chegaram, 10 deles vieram com um relatório extremamente negativo e não só duvidaram da conquista, como colocaram o povo contra Moisés, contra Arão e contra Josué e contra Calebe. Isso está lá em Números, capítulo 14, do verso 1 ao 11. Olha o que diz. Quando eles contaram tudo, eles disseram, olha, nós vamos morrer tudo, não tem jeito, o povo de lá é muito mais forte, não tem como a gente ir para aquela terra. E aí quando eles terminaram de dizer isso, olha qual foi a reação do povo. Então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite inteira. Você já imaginou? Um povo chorando a noite inteira, né? As suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Olha o que eles diziam: ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto,
Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? As nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas em sinal de humilhação e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e nos dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra de ânimo, né? Ainda assim, a resposta da comunidade: toda a igreja, ou toda a comunidade, começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Ou seja, Josué e Caleb iriam morrer, Moisés e Arão iriam morrer. Aí o que aconteceu? Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu. Olha só, Deus apareceu, Deus interviu. Apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Então, verso 26, então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, eu ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora, diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos no deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos, que foram contados no censo, morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Você percebe que decreto, que palavra dura. Deus falou: vocês estão duvidando? Então vai morrer todo mundo. E você sabe quantas pessoas morreram? Você tem noção de quantas pessoas morreram? Lá em Números, capítulo 1, verso 45 e 46, ele diz que todos que acima de 20 anos iriam morrer. Olha só o que diz Números, capítulo 1, verso 45 e 46. Todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com a sua família. E o total eram 603.550 homens, fora as mulheres. Você tem noção? Mais de 1 milhão de pessoas morreram no deserto. Por quê? Por causa da rebelião. Mas o que é rebelião? Qual é o conceito de rebelião? Para que nós possamos aplicar na nossa vida. A ideia de rebelião é não acreditar na palavra de Deus. Rebelião é quando você não crê na palavra de Deus, entendeu? É diferente da ideia de eu dar uma palavra para vocês, por exemplo, eu chegar para vocês e dizer o seguinte: olha, se vocês usarem bermuda na praia, vocês vão tudo para o inferno, entendeu? E aí vocês vão lá na praia e vão de bermuda, entendeu? E aí eu digo: eu amaldiçoo vocês, e porque vocês são os rebeldes, porque não obedeceram que eu disse que não podia ir de bermuda para a praia. Isso não tem nada a ver. Isso é absolutamente fora, entendeu? Não tem nada a ver com rebelião. A rebelião bíblica é aquilo que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia não diz que é proibido ir para a praia de bermuda, entendeu? Mas aquilo que a palavra de Deus diz e eu não obedeço. Por exemplo, quando é que começou a rebelião? A rebelião começou no paraíso. Foi quando Deus disse, palavra, Deus disse: vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, só não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal. O que acontece? Eles duvidaram de quem? Da palavra. E por duvidar da palavra, eles desobedeceram quem? A palavra. Olha a rebelião. E aí então eles comeram o fruto. Ou seja, o comer o fruto não foi o pecado. O pecado foi duvidar da palavra. O comer o fruto foi a consequência da rebelião. Então a rebelião
é quando você duvida da palavra, é quando você não crê na palavra. Isso é rebelião contra Deus. Agora, a pergunta que nós devemos lembrar novamente é: Jesus é maior que Moisés? Você crê que Jesus é maior que Moisés? Pela palavra, sim. Então, se Jesus é maior que Moisés, e se mais de 1 milhão de pessoas morreram no deserto por não ouvirem a voz de Moisés, a pergunta que eu faço para você e eu faço para mim nessa noite é: o que você acha que vai acontecer conosco se nós não obedecermos às palavras de Jesus? O que você acha que vai acontecer conosco se nós fizermos pouco caso do que Jesus falou? Porque se uma geração inteira morreu por não ouvir a voz de Moisés, você não pensa que a geração inteira pode morrer por não ouvir a palavra de Jesus? Então olha o paralelo que nós podemos fazer entre o povo de Israel e a igreja. Olha só que interessante. Israel tinha sido escravo no Egito. Nós éramos escravos nesse mundo. Israel tinha deixado o Egito cheio de esperanças. Nós saímos do mundo cheio de alegria e de esperança. Não foi assim quando você entregou sua vida a Jesus, quando o Espírito Santo te tocou? Você não saiu cheio de alegria, queria abraçar todo mundo, falar de Jesus até pro poste? Pois é, Israel também saiu comemorando, saiu festejando. Miriam pegou o tamborim, eles fizeram uma festa enorme quando saíram do Egito. Mas Israel vacilou em sua fé, em virtude das suas dificuldades, quando se depararam na sua jornada. E nós, muitos de nós, acabamos vacilando com o Senhor por causa das provações da vida. Israel tinha procurado voltar para o Egito. Muitos de nós acabam querendo voltar à velha vida. Toda aquela geração de Israel pereceu no deserto por causa da incredulidade. Nós podemos seguir o mesmo caminho se persistirmos na incredulidade. Você percebe o que o autor está querendo fazer, esse paralelo com Israel e com a igreja, com o perigo que a incredulidade pode vir? Agora a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: beleza, qual que é o âmago? Onde é que está o problema da incredulidade? Onde é que é a raiz da incredulidade? Agora o autor vai concluir, olha só. Portanto, lembre que portanto está ligado ao que ele estava falando antes. Então ele está dizendo, portanto, ou seja, já que vocês conhecem a história que aconteceu com o povo de Israel, com a incredulidade daquele povo, que eles morreram tudo no deserto, portanto, irmãos, cuidem, agora vem a advertência, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que o desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido no seu coração. Então olha só, presta atenção aqui, que aqui tem três sinais ou três características muito importantes. A primeira, aonde é a origem da incredulidade? Você sabe que a nossa tendência é sempre terceirizar os nossos problemas. Ah, eu perdi a fé porque, meu Deus, depois que o meu irmão fez negócio comigo, cara, tinha um irmão da igreja lá, fizemos um negócio junto, o cara, me quebrou, ficou me devendo. Depois que aconteceu aquele negócio, perdi a fé, cara, não tem mais ânimo para nada. A nossa tendência é sempre terceirizar a incredulidade. Ah, não, bicho, depois que eu vi aí que fizeram com o dinheiro da comunidade onde é que eu estava, cara, perdi a fé. Ou seja, a nossa tendência é sempre colocar a culpa nos outros por causa da nossa incredulidade. Isso faz parte do primeiro Adão. O velho homem sempre faz isso. Por que você comeu? Ah, foi a mulher que me deu. Por que você comeu? Foi a serpente. A nossa tendência é terceirizar. Mas olha o que o autor diz. O autor diz, a origem da incredulidade não está na circunstância, mas está no coração. Olha o que ele fala. Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. O coração perverso, que é o mesmo que o coração mau, é o útero onde a incredulidade é gestada. Por isso que lá em Ezequiel, Deus fala assim, eu vou arrancar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Por quê? Porque o coração de pedra é incrédulo. E o coração de carne que Deus nos dá é que ajuda a crer. Então ele fala que a incredulidade não está ligada às circunstâncias exteriores, mas a incredulidade está ligada ao nosso coração que é mau. Se nós estamos incrédulos, está relacionado à maldade do nosso coração. Então você vai dizer, tá, Walter, mas, cara, você olha, eu passei uma situação muito difícil, não é assim, eu estou morrendo de fé. Eu não estou dizendo que não vai haver momentos na sua vida em que você vai ter dificuldades, que você vai ter crises, não estou dizendo isso.
O que eu estou falando é que jamais eu e você teremos desculpa diante de Deus de dizer que nós perdemos a nossa fé ou que perdemos a esperança por causa de um terceiro, por causa de uma outra pessoa. Não. A nossa fé, ela está relacionada ao novo coração que o Senhor nos dá. E qual é a consequência? Se a origem da incredulidade é o coração, qual é o efeito que a incredulidade faz? Olha só a continuação do texto, né? Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. O que ele faz? Que os desvie do Deus vivo. Ou seja, a incredulidade nos afasta de Deus. Quando o povo de Israel começou a duvidar, começou a questionar, eles se afastaram de Deus. Quando que eu e você começamos a duvidar? Quando começamos a nos afastar de Deus. Quando nós começamos a perguntar, será? Será que é bem assim mesmo? Será que Deus está fazendo assim? Será que essa palavra vai se cumprir na minha vida? Será que Deus falou comigo mesmo? Essa semana eu falei sobre a imutabilidade de Deus, né? Aquela história, Deus falou comigo, eu estou super feliz, de repente aconteceu uma situação, uma dificuldade, olha, Deus não falou mais, ou Deus disse para eu mudar, ou Deus fez aquilo, ou seja, uma atitude tomada com base na incredulidade. E a incredulidade que tem origem no coração mau. Você percebe que o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, o problema não é a perseguição que vocês estão sofrendo, porque eles estavam sofrendo perseguição, porque eles diziam assim, olha, é verdade, vocês estão sendo perseguidos, não é fácil, é bem difícil. Não, então falando, vocês estão sendo perseguidos e a maldade do coração de vocês está vindo à tona, porque é ela que está gerando incredulidade e é essa incredulidade que quer fazer vocês se afastarem. E qual que é o remédio disso? Qual que é o remédio contra a incredulidade? Ele diz aqui, o verso 13, advirtam, advertência, advirtam uns aos outros, quando? Só no domingo? Só no sábado? Não, todos os dias, enquanto ainda é hoje. O que é hoje? Ainda, enquanto Jesus ainda não voltou. Nós devemos advertir, estar juntos, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Por isso que lá em 1 João, o apóstolo João vai dizer o seguinte, se andarmos na luz, que Deus é luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual é a advertência? Qual é o remédio para curar a incredulidade? Andar com os irmãos. Estar junto com os irmãos. Escute, o que teve de gente que desanimou, desistiu na quarentena, na pandemia, o que teve de gente que aproveitou a pandemia para picar mula, para dizer, não, estou desanimado, e aí porque eu não aguento mais isso, porque eu não aguento mais aquilo, botando culpas em terceiros, revelando a incredulidade que a origem é a maldade do seu coração. Escute, hoje nós estamos aqui fazendo um culto online, né? Você está me vendo por uma tela, mas eu quero dizer um negócio para você, a tela nunca vai substituir o calor humano. A tela nunca vai substituir o olho no olho. Deus nos criou para andarmos em relacionamento. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos agora sair, quebrar tudo, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas o que eu estou falando é que essa não é a primeira pandemia da história, tá? Tiveram outras pandemias extremamente mais terríveis do que a nossa. Mas é a primeira vez na história que a humanidade reage dessa maneira. E é impressionante, gente, como o medo tomou conta de nós. E o medo veio junto com a incredulidade. Como tem cristão hoje que está incrédulo. Incrédulo por causa da pandemia, incrédulo porque tem medo, né? Uma série de coisas. Escute, a incredulidade está, a origem, no seu coração. E Deus pode transformar, sabe por quê? Porque Ele disse, eu vou arrancar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Então olha que interessante, nós precisamos uns dos outros. Então escute, você pode fazer uma ligação para alguém, você pode mandar um áudio para alguém, isso não é o pastor que tem que fazer, ou o irmão mais velho, todos, uns aos outros, ele fala assim, advirtam uns aos outros, quando? Todos os dias. Sabe aquela mensagem, mano, você está bem? Cara, você está tudo certo com você? Está firme no Senhor? Como é que você está? Essa mensagem de ânimo, você está bem? Está precisando de alguma coisa? É nossa responsabilidade. É isso que nos cura da incredulidade. Porque talvez no momento que vai dizer, cara, estou malzão, eu estou bem desanimado, estou desempregado, poxa, essa pandemia aí me quebrou. Cara, vamos lá, estamos juntos, vou orar por você, o que eu posso te ajudar? É isso que o autor está dizendo. Olha, ao invés de vocês voltarem para o judaísmo,
ao invés de vocês voltarem para o Egito, de vocês voltarem para a velha vida, se unam ainda mais, se fortaleçam ainda mais. Para quê? Para que vocês possam perseverar. Por quê? Porque perseverança e fé são sinônimos. E incredulidade e desistência também são sinônimos. Então nós não somos os que desistem e nós não somos os incrédulos. Nós somos os que persistem e nós somos aqueles que têm fé. Por quê? Porque Deus gerou essa fé em nosso coração. E aí o autor termina: porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim. Olha que interessante, é até o fim. Firmes até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Você depositou sua confiança no Senhor. Você disse publicamente quando você batizou e disse: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu declaro que o Senhor é o Rei da minha vida, que o Senhor governa a minha vida, que o Senhor é o Senhor da minha vida. Você fez isso publicamente. E que o autor está lembrando é isso. Ele disse: olha, você depositou a sua confiança no início no Senhor, então persevera. Permanece até o fim, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu, persevera. Por quê? Porque existe um descanso. Que não é uma Canaã, que se você olhar fotos, por exemplo, tinha um cacho de uva que 2 pessoas tiveram que carregar. 2, fiz assim com a mão, 2 tiveram que carregar. Você tem noção que doideira? Mas o que Deus está falando de nós não é essa Canaã, porque o Velho Testamento é a sombra. O que ele está falando? Da Nova Jerusalém, da cidade celestial, da eternidade com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Vai valer a pena. E olha o que ele está dizendo: lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvires a sua voz. Que voz? A palavra de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. O que é rebelião? Não aceitar a palavra de Deus, ou não fazer a palavra de Deus. E quem foram? Aí o autor faz perguntas para a gente responder. E quem foram os que se rebelaram mesmo, diante de terem ouvido? Nossa resposta: o povo de Israel. Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Sim. E quem deixou Deus irado durante 40 anos? O povo de Israel. Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Sim. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Aquela geração. Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Sim. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. E aí, gente? Talvez você ouviu essa palavra e está dizendo assim: Deus, misericórdia. Meu Deus, você está desesperado. E você pode ter 3 tipos de reação. A primeira, tá? É aquela sensação que você se esforça, e parece que você não vai, parece que a coisa não vai. Quem é nascido de Deus, ao ouvir essa palavra, vai se voltar para o Senhor. Essa palavra é aquela palavra que diz assim: é verdade, eu estou vacilando, cara, vou voltar para o Senhor. Se você ainda não é cristão, e se Deus tocou, a palavra tem poder para que o Espírito Santo age na sua vida e traga um novo nascimento. Mas se você não é nascido de Deus, talvez você vai ouvir essa palavra e vai dizer: nada a ver, já ouvi 500 vezes, não vai acontecer nada e não vou morrer coisa nenhuma. Eu respeito você. Agora, para você que é filho de Deus, ou para você que o Espírito Santo está tocando em você, eu tenho uma ótima notícia para você. Porque Jesus é maior que Moisés? Com certeza você está respondendo aí sim, né? Então, se você não respondeu, responda para você. Ouça isso. Jesus é maior que Moisés? Sim. Moisés conseguiu levar o povo de Israel para a Terra Prometida? Não. Agora, Jesus vai conseguir levar a sua igreja para a vida eterna? Vamos ver o que ele diz lá em João capítulo 10, o verso 27 ao 30. Olha o que diz: as minhas ovelhas, Jesus falando, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Você vê, é definitivo. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Não está falando aqui de morte física, está falando da morte espiritual. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai, porque o Pai e eu somos um. Você vê que palavra tremenda? Então escute, Jesus é maior que Moisés.
Se Moisés não conseguiu levar o povo à terra prometida, porque o povo teve incredulidade, Jesus Cristo, Ele vai levar a sua igreja à terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem começa e é Ele quem finaliza. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então essa palavra é para você parar de terceirizar e dizer que você está incrédulo por causa disso. A incredulidade veio talvez ao seu coração, veio a você por causa do seu coração. E Jesus quer transformar seu coração para que você possa estar naquele dia com o Senhor. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa advertência. Muito obrigado, Deus, porque é tão clara as Escrituras, Senhor, como a incredulidade é uma rebeldia contra o Senhor. Deus, tira de nós qualquer nível de incredulidade e dá a nós um coração novo que crê, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor faz em nós tanto o querer quanto o efetuar. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu intercedo para que o Senhor gere fé e para que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estão desanimados e desistidos, e que o Senhor os abençoe para que venham perseverar e que nessa semana, Senhor, eles possam estar, Deus, conectando com um ao outro, Senhor, com os irmãos em Cristo, como diz a Tua palavra, advirtam uns aos outros todos os dias, ainda que se chama hoje, que isso aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, porque essa palavra veio direto do trono de Deus, não é minha, é do Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Não sei como é que vai acontecer na outra semana, mas aí nós vamos mantendo vocês informados nos nossos grupos e nas nossas redes sociais. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.